Impacto fiscal de pauta bomba do Congresso Nacional já supera os 100 bilhões de reais. Justiça do Distrito Federal absolve o ex-presidente Lula e mais 6 pessoas em caso de obstrução de justiça. Com a greve dos caminhoneiros, as vendas no varejo caíram 0,6% em maio. Na Venezuela, o governo usa caminhões improvisados como meio de transporte público. Conselho Federal de Medicina diz que médicos só podem usar ozonioterapia de forma experimental. Caminhão da Serasa já percorreu 23 estados e ajuda inadimplentes a negociar dívidas. Britânica não sabia que estava grávida e tem gêmeos no banheiro. A Croácia amanhece em festa após a classificação para a final da Copa e a França treina nos arredores de Moscou. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Em janeiro deste ano, mais de 470 mil empresas com dívidas tributárias foram excluídas do Simples Nacional, que facilita o pagamento de impostos. Mas um projeto aprovado nessa semana pelo Senado dá uma nova chance para os empresários renegociarem as dívidas e retornarem ao programa. O Silvio é dono dessa empresa de serviços automotivos. Os negócios iam bem, até que a crise fez o movimento cair. Se antes ele trabalhava com 120 carros por mês, hoje não passam de 25. Com a queda no faturamento, as dívidas tributárias foram acumulando. Resultado, a empresa dele entrou na mira da Receita Federal e foi excluída do Simples Nacional, que é um regime tributário criado pelo governo para facilitar o pagamento de impostos das empresas de menor porte. O Simples facilita em tudo, né? E sem o Simples é difícil para o empresário, a não ser grandes empresários. Eu não sei como alguns empresários vêm conseguindo se manter fora do Simples. Fora do Simples Nacional, a situação aqui na empresa do Silvio só se agravou, porque ele perdeu muitos parceiros e o valor dos impostos aumentou muito. Antes ele pagava 7%, agora paga 19%, e essa diferença pesou no bolso. Se eu não estava conseguindo pagar com 7%, muito menos com 19%. Então, a perda do Simples atrapalha muito o empresário. No começo do ano, mais de 470 mil empresas foram excluídas do regime tributário. E isso complicou ainda mais a vida de muitos micro e pequenos empresários. Essas empresas que, infelizmente, desenquadraram do Simples por causa da dívida com o fisco, o impacto é muito grande na área tributária. Chega, para alguns ramos de atividade, pode chegar até 3 vezes mais o imposto. Mas, nessa semana, os empresários receberam uma boa notícia. O Senado aprovou o projeto que autoriza o retorno das empresas excluídas do Simples Nacional. Mas, para isso, será necessário regularizar as pendências. O governo lançou um projeto, um programa de parcelamento incentivado, com descontos de multa e juros, e com parcelamento alongado em 150 meses, até 150 meses para pagar, e com uma parcela mínima de R$300. Então, facilita bem a vida desse empreendedor que quer ficar com a sua vida em dia, que quer manter os seus impostos em dia e que, por algum motivo, não conseguiu. É uma oportunidade. Uma esperança para muitos empresários que estão ansiosos para que o projeto seja sancionado pelo presidente Michel Temer. Se eu conseguir, por exemplo, voltar para o Simples, a gente vai correr atrás de novo dos parceiros que nós perdemos, né? O impacto fiscal de pautas bomba aprovadas pelos parlamentares para garantir o recesso já supera os 100 bilhões de reais. Aumentos que vão ter impacto direto no bolso do brasileiro. Enquanto as votações avançam no Congresso, o governo tenta uma compensação com medidas que gerem receita e reduzem gastos na tentativa de pelo menos fechar as contas de 2019.
É com preocupação que o governo vê a correria do Congresso Nacional para votar pautas pendentes na última semana antes do recesso dos parlamentares. É que, segundo a equipe econômica, o momento exige moderação. Mas, na pressa, deputados e senadores criaram despesas e derrubaram medidas de ajuste fiscal. No ritmo das eleições de outubro, parlamentares votaram a toque de caixa um pacote de bondades para beneficiar especificamente setores da economia e, assim, não desagradar o seu eleitorado. Um exemplo é o perdão de dívidas tributárias de produtores rurais, que vai custar 13 bilhões de reais só este ano. Além disso, senadores mantiveram benefícios tributários a indústrias de refrigerantes, revogando um decreto presidencial. A medida, que provoca um impacto de quase 1,7 bilhões de reais por ano no orçamento, precisa passar pela Câmara. E não pararam por aí. Deputados aprovaram ainda uma proposta que, na prática, abre brecha para liberar a indicação política de integrantes para os conselhos administrativos das empresas estatais, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade das Empresas. No Senado, também foi aprovada nesta quarta-feira, de forma relâmpago, a MP que estabelece um preço mínimo para o frete. O texto abriu uma brecha para o cancelamento de multas de trânsito e judiciais, que foram aplicadas contra os caminhoneiros e as transportadoras durante a greve no fim de maio. O Supremo Tribunal Federal puniu as empresas em 715 milhões de reais, dinheiro que iria para os cofres públicos. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que o presidente Michel Temer deve vetar essa anistia de multas. São as multas, inclusive, judiciais, que foram aplicadas em transportadores, em relação aos quais existe uma convicção de que houve a atitude criminosa de lockout. A previsão de gastos do governo aumentou ainda mais após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base para o orçamento do ano que vem. Durante as negociações desta quarta-feira, o relator da proposta, senador Dalírio Beber, do PSDB, cedeu e fez mudanças no parecer. Reduziu de 10% para 5% o tamanho no corte das despesas de custeio administrativo. Mesmo assim, durante a madrugada, os parlamentares mudaram esse ponto, retirando qualquer percentual de redução nos gastos. A proposta de diminuir reajustes para servidores públicos em 2019 também gerou polêmica entre parlamentares da oposição e até mesmo da base de apoio ao governo. O Congresso decidiu, então, permitir novas contratações e reajustes para servidores públicos no próximo ano. Eu acho que não podemos fazer aumentos, em função de uma posição que não tenha como pagar no final do mês. Então, é preciso a gente ter cuidado com a questão da responsabilidade fiscal. A estimativa é que o impacto desse conjunto de pautas-bomba supere os 100 bilhões de reais nas contas públicas nos próximos anos. Enquanto as votações avançam no Congresso, o governo tenta uma compensação com ações que aumentam receita e reduzem gastos na tentativa de, pelo menos, fechar as contas de 2019. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, já fez apelos aos presidentes da Câmara e do Senado para segurar as votações da chamada farra fiscal, apelido dado pelos integrantes da área econômica às aprovações. O esforço agora é para que os assuntos não sejam votados antes do recesso parlamentar, que começa na semana que vem. O desejo é que as negociações fiquem para agosto, para assim, mesmo em meio à campanha eleitoral, conseguir mais tempo de negociar um impacto menor das decisões. O ex-presidente Lula foi absolvido em um dos processos que responde da Operação Lava Jato. A decisão saiu da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Nesse processo, o primeiro em que Lula se tornou réu, o petista respondia por obstrução de justiça. O juiz Ricardo Leite foi o responsável pela absolvição. Segundo o magistrado, não haviam provas suficientes para condenar o petista, já que a acusação foi baseada em depoimentos extraídos de delações premiadas. Lula virou réu desse processo em 2016, quando delatores relacionaram o petista com a compra de silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, preso desde 2015 por corrupção passiva e desvio de dinheiro.
Atualmente, Cerveró cumpre prisão domiciliar. Além de Lula, mais 6 pessoas foram absolvidas. O ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-chefe de gabinete do senador, Diogo Ferreira, o banqueiro André Esteves, o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, o pecuarista José Carlos Bunlai e seu filho, Maurício Bunlai. O Ministério Público Federal já havia pedido a absolvição do ex-presidente e de André Esteves em setembro do ano passado. Segundo o MPF, não haviam evidências suficientes de que ambos cometeram o crime. Em nota, o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, destacou que o juiz agiu bem por descartar acusações baseadas em delações premiadas e que o mesmo entendimento deveria ser usado no processo do triplex do Guarujá. Lula continua preso na sede da Polícia Federal em Curitiba e cumpre a pena de 12 anos e 1 mês pelo processo do triplex, além de responder por mais 5 acusações. Lula continua preso na sede da Polícia Federal em Curitiba e cumpre pena de 12 anos e 1 mês pelo processo do triplex, além de responder por mais 5 acusações. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, rejeitou um pedido de liberdade do ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde 2016. Na decisão, o magistrado negou derrubar uma prisão preventiva decretada em 2017, na Operação Patmos, baseada na delação premiada de executivos da JF. A defesa de Eduardo Cunha pediu o fim da prisão ao juiz Valisney de Souza Oliveira, sob o argumento de que o ex-deputado está afastado da política desde a cassação de seu mandato, em 2016. O juiz considerou haver risco de novos crimes e rejeitou também o pedido dos advogados de Cunha para aplicar medidas alternativas, que podem incluir o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com outros investigados ou recolhimento de passaporte, por exemplo. O Ministério Público recomendou a manutenção da prisão, apontando forte influência do ex-deputado junto a outros comparsas, para obter favorecimento, mesmo após o seu afastamento da Câmara. Eduardo Cunha ainda permanece preso em razão de outros decretos de prisão preventiva da Justiça Federal no Paraná e em Brasília, relacionados a desvios na Petrobras e na Caixa Econômica Federal. A Anistia Internacional criticou a ineficiência da justiça brasileira e pediu uma investigação paralela e independente dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os pais da vereadora foram à sede da entidade. Os assassinatos da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes completam 4 meses no sábado. Nesta quinta, a Anistia Internacional no Brasil divulgou um comunicado em que critica as instituições do sistema de justiça criminal brasileiro por ainda não terem chegado a uma solução para os crimes. Os pais de Marielle estiveram na sede da entidade para reforçar a cobrança por uma investigação mais célere e transparente. O que deixa mais triste mesmo é esse silêncio que a gente está vivendo hoje, né? São quase 4 meses, é muito tempo. Para eles pode ser pouco, mas para a gente, para a família, para uma mãe, é bem difícil. É bastante tempo isso. Então, isso preocupa e traz tristeza, traz incerteza, traz pergunta a cada dia, a cada minuto, quem e por que mataram a Marielle. Segundo a Anistia Internacional, as instituições do sistema de justiça brasileiro são ineficazes, incompetentes e não têm compromisso com a solução correta do caso. O que a Anistia Internacional conclui nesses 4 meses após o assassinato é que se tornou urgente o estabelecimento de um mecanismo externo e independente para monitorar as investigações. Esse mecanismo não é para substituir as investigações, é para monitorar para que as investigações estejam sendo feitas da forma correta, célere e que não sofram indevidas interferências externas. Marielle e Anderson foram mortos a tiros no bairro do Estácio, região central do Rio, no dia 14 de março. Os assassinos dispararam de um carro que seguia a vereadora. A Secretaria Estadual de Segurança Pública afirmou em nota que não vai se posicionar sobre o caso porque ele segue em sigilo. E veja a seguir, ozonioterapia só poderá ser usada em casos experimentais. E ainda, britânica dá à luz a gêmeos enquanto vai ao banheiro. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou na madrugada de hoje, por unanimidade, o processo que podia levar à cassação do deputado Celso Jacob, do MDB.
O processo foi aberto em fevereiro deste ano a pedido da Rede Sustentabilidade. O partido alegou quebra de decoro parlamentar por parte de Jacob e pediu a cassação do mandato dele. Isso porque o deputado foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por falsificação de documento público e dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei, quando era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal chegou a determinar a prisão de Jacob no complexo penitenciário da Papuda, mas hoje o deputado cumpre pena em regime aberto e pode trabalhar na Câmara. Não houve nenhum prejuízo, nenhum decoro, foi no ano de 2002, a obra terminou em 2004, as provas nos autos estão bem claras, a revisão criminal está bem avançada, eu espero que ela aconteça o mais rápido possível e vai provar isso. Na avaliação do relator do processo, Valtenir Pereira, do MDB, Jacob não obteve vantagem econômica e, por isso, recomendou o arquivamento do caso. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, prorrogou por mais 30 dias um dos inquéritos que investigam Romero Jucá, líder do governo no Senado. A Polícia Federal havia solicitado 60 dias para concluir as investigações com aval da Procuradoria-Geral da República, mas a ministra Carmen Lúcia concedeu apenas 30 dias. A presidente do STF justificou que é preciso respeitar um princípio da razoável duração do processo para evitar prorrogações indevidas. O senador Romero Jucá é suspeito de receber 10 milhões de reais em propinas das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. As empresas teriam sido beneficiadas na licitação da usina hidrelétrica de Santo Antônio. O líder do governo no Senado nega as acusações. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro rejeitou 2 pedidos de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, do PRB. Ele era acusado pelos crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Mas por 29 votos a 16, os vereadores barraram a abertura do processo. Nas redes sociais, Marcelo Crivella agradeceu a base aliada e pediu união. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer também aos vereadores da base que com muita firmeza rejeitaram o pedido que não tinha nenhuma base jurídica, não tinha razão. Também quero aqui, neste momento, fazer um apelo à oposição, à base do governo, para que nós possamos superar tudo isso que acaba de ser varrido para o lixo da história e pensarmos na nossa cidade do Rio de Janeiro. Deus não me fez para desejar o mal a inimigos, adversários, muito menos a cidade que eu tanto amo e que luto para que a gente possa superar essa crise de violência, de desemprego. O Rio perdeu mais de 310 mil empregos nos últimos 3 anos e é preciso colocar acima de todas essas disputas o interesse da nossa gente sofrida e valente. Eu conclamo a todos para que juntos possamos encontrar os caminhos pacíficos para a solução das mais duras controvérsias que nos afligem e todos nós possamos erguer os olhos aos horizontes sem fim da esperança dessa cidade tão linda que Deus nos deu e mudar para que ela não seja a cidade da violência, da corrupção, mas sim a cidade maravilhosa de encantos mil e a mais linda do Brasil. O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que define a ozonioterapia como um procedimento que só pode ser realizado em caráter experimental. Com a decisão, os médicos só poderão realizar esse tipo de técnica em estudos sem cobrar nada pelo procedimento. O ozônio está presente na atmosfera. Ele protege o planeta absorvendo a radiação ultravioleta do Sol. É fundamental para a vida na Terra. Mas profissionais de saúde começaram a afirmar que seria possível curar inúmeras doenças utilizando essa substância. Até mesmo pacientes com câncer e AIDS recebiam essa promessa. A técnica se espalhou rapidamente e o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução para coibir os abusos. Os médicos não vão poder cobrar de pacientes em nenhuma etapa da aplicação da ozonioterapia. A técnica só pode ser feita para estudos, seguindo as orientações do CFM. O sigilo do paciente deve ser garantido e os especialistas também devem oferecer atendimento médico hospitalar no caso de reações adversas. A terapia
é usada no tratamento de um amplo número de patologias, mas apenas como complemento. Segundo o Conselho, até agora não há estudos com metodologia adequada que comprovem as várias promessas da terapia. O órgão informou que avaliou mais de 26 mil trabalhos, mas os estudos não apresentaram a metodologia adequada. Já a Associação Brasileira de Ozonioterapia rebate as críticas e afirma que vai apresentar as evidências dos benefícios do tratamento. A crise na Venezuela faz o governo usar o improviso como saída para os problemas diários. Os meios de transportes são um exemplo. Várias cidades se valem de veículos sem segurança para garantir a movimentação das pessoas. Esta é uma das soluções para a crise de transportes na Venezuela. O veículo é conhecido como perreiras, em alusão ao nome dado às carrocinhas de cachorros no país. Só que neste caso, elas são usadas para transportar as pessoas entre o trabalho e suas casas. É como subir em uma jaula de gado, muito empurra-empurra e suor. É muito feia, mas foi disponibilizado pelo governador como meio de transporte. As perreiras não são uma solução informal. Em vez de serem vetadas por falta de segurança, muitas autoridades ligadas ao governo criaram frotas em suas cidades. Isso é grátis, totalmente grátis. Não há pagamento porque não gostam das perreiras. Mas sabendo a situação do país, vamos fazer o quê? Tirar esse meio de transporte das pessoas? Não, não dá. Cerca de 90% da frota de transporte público da Venezuela estão paradas. A hiperinflação torna impossível a reposição de peças dos veículos. Um pneu para um ônibus custa 1 bilhão de bolívares no mercado negro, mais ou menos R$ 1.150. Um ônibus de 30 passageiros rende apenas 5 milhões de bolívares diários. A escassez de moeda é outro problema. Uma passagem urbana pode custar 30 mil bolívares, mas os bancos só disponibilizam 100 mil diários por pessoa. Os caminhoneiros cobram 40, 50 mil bolívares. Quando não temos esse dinheiro, recorremos às perreiras. Uma comissão parlamentar de maioria opositora denunciou na semana passada que, desde abril, 55 pessoas morreram ao utilizar meios de transporte improvisados como as perreiras. A história de uma britânica está surpreendendo a todos nas redes sociais. Betty Bamford deu à luz a gêmeos enquanto foi ao banheiro. E detalhe, ela não sabia que estava grávida. Betty relatou para o jornal britânico The Sun que acordou à noite com vontade de ir ao banheiro. Mas quando tentou fazer xixi, veio a surpresa. Nasceu o primeiro bebê. O namorado dela estava dormindo. Betty então ligou para a emergência. O atendente recomendou para ela continuar fazendo força para retirar a placenta enquanto o resgate estava a caminho. Nesse momento, nasceu a segunda criança. A britânica diz que não imaginou que estivesse grávida, pois estava menstruando normalmente e atribuía o ganho de peso à gordura. E Betty já tem outras 2 crianças, o que afasta a inexperiência da mãe com a gravidez. E essa história terminou bem. As gêmeas nasceram com cerca de 2 quilos e passam bem. Estranho, né, Carol? Eu já ouvi falar de gente que não sentiu o bebê, mas um só. Esse aí é um caso de gêmeos. De gêmeos. Pode um negócio desse? É estranho, É né? bem complicado, viu? Eu não me imagino não sentir um bebê dentro da gente. Bom, você sabe melhor do que eu, muito mais do que eu. Daqui a pouco você vai acompanhar a história de um salário de 37 mil reais. Parece bom, não é mesmo? E ainda a pesquisa de zoológico da Alemanha pode salvar a espécie da extinção. A greve dos caminhoneiros empurrou o varejo para o primeiro resultado negativo do ano. O IBGE informou hoje que a queda em maio foi de 0,6%. As vendas no comércio caíram 0,6% em maio, na comparação com o mês de abril. Todas as atividades do varejo venderam menos, como de veículos, motos e materiais de construção. Eles apresentaram queda de quase 5%. Foi o pior resultado para o mês de maio desde o início da série histórica, em 2004. A exceção ficou para o ramo dos supermercados, mas em relação a maio do ano passado, o comércio cresceu 2,7%.
O comércio varejista encerrou o mês de maio com patamar de vendas em mais de 7% abaixo do pico histórico, registrado em outubro de 2014. Os dados do IBGE mostraram que o patamar de vendas está operando próximo ao que estava entre outubro e novembro de 2015. Para o IBGE, a crise de abastecimento trouxe um choque de oferta e, para tudo se normalizar, vai levar um tempo. Que tal ganhar um salário de R$37 mil? Parece bom, não é mesmo? Mas em uma região dos Estados Unidos, esse valor é considerado baixo. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Em São Francisco, São Mateo e no condado de Marin, na Califórnia, uma família que se sustenta com $117 mil por ano, ou cerca de R$450 mil, é considerada de baixa renda. Um salário de R$37 mil nessas regiões não é algo que chame atenção. É que essas cidades se transformaram no nicho da indústria de alta tecnologia, o que gerou um boom econômico que fez com que se tornassem áreas residenciais dos profissionais mais bem pagos dos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, a realidade está bem distante da prosperidade norte-americana. O mercado reduziu a estimativa de rombo nas contas públicas, ainda assim o valor impressiona. A expectativa é ficar no vermelho em R$149 bilhões. E o pior é que essa conta será paga pela população. Um sinal claro que o governo está esquecendo aquela velha lição de casa: não gastar mais do que se ganha. E o BNDES suspendeu o edital do leilão das distribuidoras da Eletrobras. Segundo o Banco Público, os órgãos competentes estão avaliando medidas legais e um novo cronograma deverá ser divulgado. O objetivo da empresa de energia é vender 6 distribuidoras nas regiões Norte e Nordeste, que atualmente dão grande prejuízo. Superada essa etapa, o próximo passo seria a privatização da companhia, um assunto que está sendo tratado no Congresso Nacional. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,08% e encerrou o dia cotada a R$ 3,884 na venda. O caminhão itinerante da Serasa já percorreu 40 cidades em 23 estados com o objetivo de ajudar inadimplentes a negociar as dívidas. Agora ele está em São Paulo e vai receber atendimento na Praça da Sé até amanhã. O caminhão de 15 metros de comprimento por 2,5 de largura passou por 40 cidades do Brasil durante um ano. Foram 17.500 quilômetros rodados. O projeto termina nesta sexta-feira, na Praça da Sé, centro de São Paulo. Esse ano, aqui dentro da carreta, o sistema está mais moderno. No ano passado, o atendimento demorava cerca de 20 minutos. Esse ano, em até 3 minutos, dá para saber a situação do CPF. E tudo é feito por meio desses totens. O consumidor digita o CPF, e-mail, faz um cadastro rápido e clica em imprimir. Rapidamente, toda a informação sai aqui, nessa nota fiscal. Serviços mais procurados são a consulta do CPF, onde a pessoa pode conhecer as suas dívidas, com qual empresa, qual é o valor e muitas vezes como negociar essa dívida. A consulta do Serasa Score, que é aquela pontuação de crédito que vai de 0 a 1000 e representa muito da saúde financeira da população. Além disso, nós temos comparações de crédito, então fazer uma simulação de um empréstimo, por exemplo, para ver qual é a taxa de juros de várias financeiras, conseguimos fazer aqui dentro. E muitas dicas sobre finanças pessoais, sobre orçamento doméstico. No começo da expedição, a Débora foi a vencedora de um concurso para acompanhar as histórias de quem é atendido no caminhão. Para ela, o principal motivo que fez o Brasil ter mais de 60 milhões de inadimplentes é a falta de informação. Uma grande parte das pessoas chega no caminhão sem saber se tem dívidas, de onde vêm essas dívidas. Então muitos fazem a consulta e ficam surpresos por não ter uma dívida. A pessoa chega, não, eu estou endividado, e sai ali nenhuma. E a pessoa sai comemorando. Ou vice-versa, a pessoa chega achando que não tem e sai triste porque tem dívida e nem sabia que estava negativado. A Graziela é um grande reflexo do brasileiro. Sabe muito bem por que as contas não foram pagas. As empregadas não tinham como pagar, aí foi levando, no dia que pôde pagar a gente pagou. Já a Adriana queria saber se o nome dela tinha alguma restrição. E aí?
tá tudo ok com o meu nome. Tá feliz? Muito feliz. O que você faz para conseguir uma coisa que hoje 61 milhões de pessoas não conseguem? Estão com o nome sujo. Eu equilibro bem as minhas contas. Eu corto o que eu posso para não entrar em dívida. O Edson procurou ajuda para negociar as dívidas e assim conseguir abrir a própria empresa. Preciso ter o nome limpo, né? Porque eu estou iniciando a minha própria empresa, meu MEI, né? Então eu preciso ter certidões de idoneidade que garantam que não esteja devendo nada para ninguém. A educação financeira é um assunto que precisa ser trabalhado no Brasil, né? Então por isso que o projeto está viajando no Brasil, levando informações sobre a vida financeira da pessoa, porque esse seria o primeiro passo para a educação financeira. E além disso, nas cidades que a gente está passando, como o caráter piloto do projeto, estamos treinando professores da rede pública para que eles sirvam como multiplicadores de conhecimento. E você que acompanha o Jornal das 22 pelo Canal 1, fique agora com a programação da sua região. E ainda a festa dos croatas, que conseguiram uma classificação histórica para a final da Copa da Rússia. Para a tristeza de uns e felicidade de outros, o frio chegou para valer. A semana está sendo marcada por uma queda acentuada de temperatura em várias regiões do país. São Paulo registrou a tarde mais fria do ano ontem. Hoje foi a vez de Campos do Jordão ter a segunda madrugada mais gelada do ano. E é bom preparar o casaco. Segundo os meteorologistas, as baixas temperaturas devem continuar nos próximos dias. Nas ruas é um verdadeiro desfile. Casacos pesados, blusas de lã e cachecóis por toda parte. São peças de roupas que estavam esquecidas no fundo da gaveta ou em um cabide no guarda-roupas, mas que voltaram à moda com força total. E o motivo? O frio. Quantas blusas o senhor tem aí? Eu tô com 4. 4 blusas? 4. Até colocar um cirolão aqui que a gente fala, mas eu vi que tinha um solzinho, então tá mais tranquilo. Com quantas blusas você tá? Tô com 2. 2 é o suficiente hoje? Isso, hoje sim. Mas quando anoitece, as duas. Mais. Tem que pôr mais. Tem. A senhora gosta do frio? Eu gosto. Por quê? Só que eu sou muito friolenta, né? Eu sofro bastante, mas dá pra aguentar. Eu sofro com frio, eu prefiro o calor. E como fazer para suportar esses dias de frio agora que tem feito? Tem que colocar 2 meias, 2, 3 camisas e sair para trabalhar, não tem outro jeito. Essa semana tem sido marcada por uma queda acentuada de temperatura em várias regiões do país. Campos do Jordão, por exemplo, registrou a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira. Termômetros registraram 0,6 graus. A cidade de São Paulo também enfrentou dias gelados. Por 2 dias seguidos, a cidade registrou a tarde mais fria do ano. Na quarta-feira, a temperatura bateu em 15,5 graus. Segundo os meteorologistas, a queda aconteceu por causa de uma intensa massa de ar frio de origem subpolar que atingiu o estado. Isso se deveu a uma frente fria que chegou na segunda-feira aqui no estado de São Paulo e as temperaturas vêm baixando desde então, com a massa de ar frio que vem acompanhando essa frente fria, né? Essa frente fria que tem uma característica que ela era mais intensa e ela era bastante extensa, né? Então as temperaturas caíram até o sul da região norte do país, né? Mas principalmente a gente aqui do sudeste e sul e parte do centro-oeste foram quem mais sentiu essa queda nas temperaturas. De acordo com os meteorologistas, o tempo frio deve continuar até sábado, com previsão até de madrugadas bem geladas. A temperatura só deve subir a partir do fim de semana. Outra consequência causada por essa massa de ar frio é na umidade relativa do ar. A previsão é de tempo bastante seco. Para alguns, o que ameniza o sofrimento causado pelo frio é que o inverno deixa as pessoas mais elegantes. Calor, a gente fica suado, fica feio, eu acho. Então no frio tá mais bonito. Deixa as pessoas mais elegantes, não deixa as pessoas com a feição suada. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.